finalizando aí esse momento. Então, você que tem interesse aí na Escola Bíblica, passa lá na secretaria, reserve a sua revista, que nós estaremos adquirindo essa semana. Porque domingo que vem é o último domingo já de setembro, e no outro já é, na verdade, 1º de outubro. Então, na verdade, nós temos essa semana, e na outra semana já vai ser uma nova lição, a primeira lição do último trimestre aí. Então, nós precisamos comprar a revista essa semana agora. Então, você tem aí hoje aí para estar passando lá, falando: Solange, olha só, quero reservar a revista. Mesmo que você não tenha recurso hoje, você pode reservar lá e acertar depois quando a revista chegar. Então, faça isso e certamente será bênção para as suas vidas. Eu sou professor também da Escola Bíblica. Tenho dado aula aí esse trimestre aí. Depois vou acertar com a professora Sandra aí como é que vai ficar. Mas certamente, né, vou continuar dando aula, porque esse é o ministério que o Senhor me deu, que o Senhor me concedeu. Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Estamos aí também, terça-feira, no CAL, tendo aula aí também, a respeito do curso de aperfeiçoamento de líderes. Então, nós temos sido ricamente abençoados nesse tempo. Então, eu queria passar a palavra aqui, professora Sandra, para ministrar aqui para nós nesta manhã. Se tu uma bênção, serva do Senhor. No final, nós estaremos aqui orando pelos pedidos de oração também, para que o Deus que nós pregamos aqui, anunciamos, o Jesus dos milagres, que é o Deus de milagres, para que possa estar ouvindo a nossa oração e definitivamente fazendo o milagre que cada um de nós precisa. Tá ok? Então, professora Sandra, se tu uma bênção nesta manhã. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor para todos. Amém? Então, estamos aqui nesta manhã, pela misericórdia do Senhor, para compartilhar alguns pontos, né, a respeito de lição, como o pastor falou. Amém? Mas esse mês, vamos abrir esse parêntese antes da mensagem, que dá tempo. Esse mês é Setembro Amarelo, não é isso? Vocês já ouviram falar aí, tem algumas pessoas de amarelo aí, lembrando. Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, de lembrar, né, da prevenção do suicídio. E ontem o pastor também tocou nesse assunto, e é interessante a gente alertar para isso, porque cada vez mais as questões de suicídios, de saúde mental, de doença mental, vão aumentando e têm aumentado. E a gente percebe que é muita coisa. Então, que a gente preste atenção nas nossas vidas e naqueles que estão próximos de nós, né? Para que a gente dê atenção, oriente, ajude, dê um abraço, uma palavra, alguma coisa que você faça, ou convide um profissional para cuidar, enfim. Que você esteja alerta para a sua vida e para a vida dos seus, quanto à sua saúde mental. Porque ontem o pastor trouxe uma fala que não deu tempo para pesquisar, mas ele disse que a cada 40 segundos uma pessoa tenta o suicídio. Ó, é muita coisa, é muita coisa. E não tem idade, tá? É idoso, é adolescente, jovens, tem aumentado muita coisa. Então, assim, e um alerta. Tá triste há mais de 15 dias? Fica alerta. Né? Uma vez a gente pesquisou e trouxe para a juventude, mais ou menos isso. Você está triste, com uma tristeza há mais de 15 dias? Observa isso, tá bom? Cuida da sua saúde mental, que ela também é importante. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, então, e orar ao Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome nesta manhã. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu desta manhã e as tuas misericórdias se renovaram. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque nós precisamos da tua graça a cada dia. Que nessa manhã, esta palavra venha aos nossos corações como um ensinamento, que possamos pô-la em prática, entender. Senhor, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor nesta manhã, Senhor. Leva, Senhor, em nome de Jesus, cativo toda a mente, a obediência de Cristo, que possamos estar com nossos ouvidos, corações liberados, mentes também, mentes aqui neste lugar, em nome de Jesus, concentrados na tua casa, prestando esse culto de razão a ti, Senhor. Toma os nossos corações, tira todo o cansaço, toda a fadiga, que possamos, Senhor, entender a Tua palavra nessa manhã, Senhor. E também que eu possa ser canal pela Tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amém? Nem abri aqui, vamos lá. Então a gente vai falar aí um compilado de 2 lições.
que tem como tema, é a lição 12, 13, que tem como tema libertação de demônios, um milagre de cura espiritual. Libertação de demônios, um milagre de cura espiritual. Esse foi o texto aí que eles colocaram, o tema, e a gente só inverteu para a gente colocar na chamada lá, libertação de demônios. Não tenho a pretensão de ser a especialista nisso, mas vamos trazer alguns conceitos básicos que eu acho que a gente precisa ter para diminuir as confusões a respeito dessa questão que é tão complicada. E aí calhou de ser o mês de Setembro Amarelo porque tem muito a ver mesmo. A linha que divide as doenças de saúde mental da possessão de demônio, ela é muito fininha. É muito fininha e, quizás, muitas vezes estão juntas, estão unidas. Então, assim, para você saber essa diferença, muitas vezes, olhando o lado profissional, você tem que ser um especialista. E, olhando o lado espiritual, você tem que pedir a graça do Senhor, para você não sair confundindo e sair fazendo coisas que não se deve, envergonhando, né? Até mesmo o Evangelho do Senhor, tantas coisas que a gente ouve por aí, que a gente tem que ter todo um cuidado. Então, é um assunto que é também para a gente, né? Para a gente aprender. Porque, assim, as doenças de saúde mental, elas estão por aí. As doenças neurológicas, como a epilepsia, como outras, elas continuam atuantes. Na época de Jesus, não havia ainda cura para essas coisas e nem medicações. Não havia isso, né? E isso veio datar aí de 1800 e pouco, é que começou a 1950, por aí começou a falar também sobre essas questões. Mas, vamos lá. Então, libertação de demônios, um milagre de cura espiritual. Por quê? Porque a gente precisa entender isso. Precisamos compreender que Deus, Ele atua em todas as áreas. E glória a Deus por isso. Que Ele cura a alma, o corpo, o espírito. Ele cura. Ele tem este poder. Ele avança, sendo aquilo ali uma doença mental ou não, ou uma possessão demoníaca, Ele tem poder para fazer, para trazer a cura, a libertação. É isso que a gente precisa compreender a princípio, né? A princípio você tem que compreender isso. Então a gente vai introduzir isso aqui, essa lição a respeito do seguinte. Primeiro a gente compreende que estamos numa batalha espiritual. Né? A gente já nasce numa batalha espiritual. E o cristão também, né? Nós estamos aqui numa batalha constantemente espiritual. Que a gente sabe que existe uma luta, né? Uma luta intensa e diária. E a gente sabe que existem os anjos de Deus e os anjos que caídos, os chamados demônios. A gente sabe que tem essa diferença. Cremos assim, amém? E a palavra de Deus nos fala isso. Então, quando se fala de possessão, a palavra possessão, ela quer dizer domínio e quer dizer uma posse. Então, muitas vezes, ou em alguns momentos, realmente, o demônio se apossa de pessoas. Alguém aqui já teve uma experiência vendo isso? Levante sua mão para a gente ver aqui. Então, algumas pessoas já viram isso. Talvez não seja com tanta frequência, mas é bom a gente entender essa situação para não sair confundindo. Né? Então, ainda hoje, precisamos entender que existem pessoas que precisam de libertação de demônio. Sim, precisam, ainda hoje. E a gente vai começar lendo, só para vocês entenderem, assim, uma parte do texto aqui. 7,4 a página. Vivemos constantemente, gente, em batalhas espirituais que refletem até mesmo no mundo físico. E sabemos que Deus é espírito, não é isso? E procura os seus verdadeiros adoradores, né? Igualmente o nosso adversário também. Tendo a vantagem sobre os humanos, aí a gente vê, pois o homem na sua natureza terrena não consegue enxergar o campo espiritual com os olhos carnais. Isso é certo. Por isso, às vezes, muita confusão. Com isso, o inimigo encontra brecha para possuí-los, possessão maligna, né? Manifestando-se nesse mundo através deles, arregimentando os seus agentes, realizando os seus intentos. Porém, o homem também tem a sua natureza espiritual. Desde que viva uma vida ativa com Deus, esse, por sua vez, consegue discernir o campo espiritual. Então, o que a gente aprende nessa lição? A importância de mantermos firmes e constantes essa comunhão com Deus.
Por quê? Gozando da plenitude do amor de Deus, de quem recebemos todas as armas espirituais que são poderosas para nos defender e destruir de todas as investidas do inimigo. Deus colocou no meu coração essa lição. Eu falei, meu Deus do céu, pregar sobre isso. Jesus. Mas amém, glória a Deus. Então, a gente está aqui para aprender junto, né? Para falar que isso é importante a gente entender. Porque assim, não é para você sair batendo na pessoa endemoniada, né? A gente já ouviu tanta história. Não é para a gente amarrar. Isso aí é uma outra questão, né? Isso é uma outra questão de saúde. Mas assim, porque realmente é complicado. Então, a gente tem que ter essa sabedoria para a gente não sair confundindo as coisas e sair fazendo tudo, né, daquilo que dá a nossa mente, né? Não podemos fazer. Então, tá. Para a gente compreender essa parte, então, vamos lá. Libertação de demônios, um milagre de cura espiritual. Primeira coisa que a gente vai dividir esse texto em duas partes, essa lição. A primeira é o seguinte: preciso compreender minha identidade. Quem sou eu? Isso é muito importante, tá? Para você lidar com o mundo espiritual, a gente precisa saber quem somos nós. Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Porque senão você vai totalmente contra o mundo espiritual de uma maneira totalmente temerosa, porque você não sabe, está incerto. Você precisa ter a confiança de quem você é no reino espiritual, no reino de Deus, quem você é em Cristo Jesus. É necessário essa convicção, é necessário nós entendermos isso, amém? Então, primeiro tópico que a gente colocou ali: preciso compreender minha identidade, quem sou eu? Então, o texto que a gente usou aqui, e não é o texto base, é um texto para a gente clarear esse momento, Efésios 6, de 10 a 13. Vamos lá, vamos ver se a gente adianta. Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Amém? Então, a gente precisa entender que tem uma armadura para que nós peguemos, para a gente andar com ela continuamente. Porque vamos pensar em batalha espiritual? E aí eu não fui para o exército, porque aqui no Brasil não é assim, né? Os homens que vão, mas a gente ouve as histórias dos irmãos. O soldado, e a gente vê filmes, o soldado ele tem que estar constantemente o quê? Preparado. Ele tem que estar constantemente preparado. Então fala para o seu irmão assim: você precisa estar constantemente preparado. Você precisa estar constantemente preparado. Por quê? Estamos numa batalha. Então a qualquer momento você pode ser sacado e ser chamado para dizer assim: irmão, está acontecendo alguma coisa aqui com meu filho, vem aqui orar por mim, vem aqui orar. E quando chega lá, é uma expulsão de demônios. E aí? Você corre e liga para o pastor Renê, né? Para a irmã Jaísa. Irmã Jaísa, por favor, pastor Renê, venham aqui, tem um demônio para expulsar. E é assim? Não. Então a gente precisa ter a confiança de quem somos nós, né? Então tenha cuidado, não perca a sua identidade e saiba que você é filho de Deus, dotado de autoridade outorgada, né? Dada pelo Senhor Jesus. Você tem que saber também outra coisa: saiba quem te justifica. O que significa isso? Eu não posso viver pelaquilo que eu faço, pelaquilo que eu sinto, pelaquilo que eu vejo. Não, eu tenho que saber que quem me justifica diante do Senhor, no mundo espiritual também, é o Senhor, é Jesus. Não, é porque eu oro, é porque eu jejuo, e aí eu posso ir lá agora expulsar esse demônio, vem aqui agora que eu vou expulsar. É assim? Vai ser envergonhado. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas, mas em quem? Em Deus. Então, primeira coisa que tem que cair por terra para alguém que quer lidar com o mundo espiritual é saber que quem nos justifica, quem nos capacita, quem nos dá autoridade, quem nos dá poder, quem nos usa é o Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa.
parar de se segurar em nossas próprias justiças. Eu oro, eu jejuo, deixa comigo que eu vou lá. Vá pela misericórdia do Senhor, porque as armas da nossa luta, elas são espirituais e Deus é que nos dá essa autoridade. Amém? Então, a gente precisa compreender isso. Então, faça a obra de Deus com essa confiança de que Jesus é por nós, né? Não confie na sua própria justiça, mas creia e atue segundo a graça de Deus e em nome de Jesus. Então, você e eu temos um compromisso de regar o nosso relacionamento, gente, com o Criador. De orar, de jejuar, de estudar, de meditar em sua palavra e assim exercer a sua obra. Ressecou a garganta. Então a gente precisa entender isso. Que a gente precisa ter uma constância de preparação como soldado pronto de batalha. Orar, jejuar, buscar a Deus, sempre estudar a sua palavra, meditar. Sempre, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter, sempre. Você vê que sempre Deus está falando para nós. Leia a palavra, estude a palavra, ore, jejue, busca o Senhor. Obedeça a palavra, porque só ler também não adianta, né? Vamos lá. Porque aí você vai sempre estar preparado para qualquer batalha, confiando sempre no poder do Senhor, confiando sempre no nome de Jesus. Então, por isso a gente precisa disso, entender isso. E assim a gente vai exercer a obra do Senhor, né? Porque aí que ele fala, em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, enfim, aquele texto que a gente vai ler mais tarde. Amém? Então, guarde no seu coração. A primeira coisa do soldado é saber que Deus é conosco e que é Ele quem faz a obra através de nós. E também que a glória é para Ele. Isso a gente não pode esquecer, tá bom? A glória é para Ele. A glória é dele. Aconteceu uma expulsão de demônios, glória a Deus. Curou, glória ao Senhor. Libertou, glórias a Deus. Salvou uma alma, aleluia. Glórias ao Senhor. Toda a glória e toda a honra é para Ele. É sempre para Ele, sempre para Ele. Que a gente vê por aí é muita coisa. Agora o pastor Jorge falou numa outra lição dele, na semana passada, que é o seguinte, que os dons não são para espetáculo, né? Mais ou menos isso que ele falou. A gente precisa aprender isso, né? Que os dons não é para fazer espetáculo nenhum, né? Ainda mais quando fala de libertação de demônios, né? Você vai ver, Jesus não fica conversando 2 horas com o inimigo, não. Não. 2 textos só que fala que ele perguntou uma coisa e outra. E o inimigo também, os demônios falaram assim, deixa eu sair e tal, aquela coisa. Acabou. Tem conversa. Ninguém tem que conversar com o diabo. Ninguém tem que conversar com o demônio. Tem que conversar com Deus. Tem que orar ao Senhor. É a Ele que a gente deve uma conversa. É a Ele que a gente deve no nosso relacionamento. Não é passar horas perguntando ao demônio o que ele está fazendo aqui. Interessa, não interessa. Porque sempre é coisa ruim, não é boa. Amém? Mas vamos avançar então. Segunda parte aí é propriamente dito. Mas vamos ler antes Marcos 16, 17. Que eu separei aqui, eu acabei esquecendo. Marcos 16, 17. Que aí é o que Jesus falou da grande comissão. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso? E aí, amém. Aí tem a continuação mais aqui. Em meu nome expulsarão demônios. Aqueles que creem, não é isso? Só seguirão aqueles que creem. Então, amém. Guarda isso no seu coração, tem que crer. Então, a gente vai falar de 2 episódios rapidinho aqui, onde houve libertação demoníaca. O primeiro texto que a gente vai usar está em Marcos 7, 24 a 30. Que aí fala da filha da mulher cananeia, ou da mulher cirofenícia, né? A qual a gente, Marcos capítulo 7, versículo 24 ao 30. Vamos ter paciência hoje, porque tem que usar o texto, para a gente não ficar falando só da nossa boca, tem que usar a Bíblia, senão você, Sandra, o que você está falando, de onde você está falando, o que você está falando? Marcos 7, vamos estudar, né? Estudo, então vamos estudar. Marcos 7, 24 ao 30. Vamos ler o texto rapidinho, tá? Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom.
Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém? Glória a Deus. Olha o milagre aqui acontecendo. Olha o milagre acontecendo, né? Por quê? A gente precisa entender, olha aqui que maravilha, Deus operando ali. Observe o texto que você vai ver muitas coisas maravilhosas. Olha. Então a fama do poder de Jesus, gente, chegou até aquela mulher, né? E em meio à sua luta com a sua filha endemoniada, pensa, você tem uma criança endemoniada. Então desde pequena aquela criança era endemoniada. Não se diz como que ela fazia, mas era endemoniada. Mas ela teve fé, porque ela ouviu falar de um Jesus que curava, que fazia milagres, que fazia maravilhas. Opa, ela pensou, porque de tantos anos que ela sofria, ela pensou: existe uma chance para mim. Quando a gente vê e ouve falar de Jesus, a gente sempre tem que saber que sempre Deus vai ouvir nossa oração, gente. Olha, gerou fé na mulher de alguém que nem conhecia, mas ouviu falar de Jesus. E ela falou: não, tenho que ir lá. Por quê? A minha filha é miseravelmente endemoniada. Imagina a luta daquela mulher. Porque quando o nosso filho já fica doente, a gente já fica triste. Imagina endemoniado. Direto, há anos. Mas pense no poder do Senhor, né? Após uma recusa de Jesus, você viu aqui a conversa? Que aí se fosse hoje, talvez a pessoa assim: ah, Jesus foi grosso, vou embora. Ó, já pensou se ela olhasse isso? Porque ele falou o quê? Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Por que, gente, ele falou isso? Porque ela não era ali, não era, né? Ela não pertencia ao povo judeu. Ela era de outra cidade. E ainda não tinha chegado a hora dos gentios. Porque ainda bem que chegou, né? Ela foi adiantada, né? Porque a hora dos gentios chegou depois, lá em Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva. Amém? Mas então é isso. Então a gente precisa compreender isso, que aqui não era o momento ainda, mas ela foi e perseverou. Ela humildemente se chegou aos pés do Senhor e disse: Senhor, eu sei. Mas quando as crianças estão comendo, cai migalhas no chão e os cachorrinhos se alimentam. E cai mesmo, porque lá em casa o Arthur deixa cair direto e o Flash se faz lá na mesa dele. A gente não deixa cair, mas Arthur deixa cair direto. E é verdade. Mas o que ela queria dizer? Senhor, eu sei que o Senhor está certo, mas eu preciso da cura da minha filha. Eu preciso da minha libertação. Ela não desanimou, ela perseverou e ela foi humilde. Ela não falou: seu grosso, para com isso. Não. Se fosse hoje, talvez, vou cancelar Jesus das minhas redes sociais, né? Mas não. Ela foi perseverante, ela se humilhou, ela se colocou aos pés do Senhor e disse: eu sei que é verdade. Mas aquilo quebrou o coração do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus não resiste a um coração contrito, a um coração que confia, a um coração que se derrete de humildade na presença dele. Ele não desprezou. Ela quebrou todas as regras, mas o Senhor autorizou a cura. Então, ela insistiu com todo respeito e pensou rápido. Ela estava determinada. Você vê, ela pensou rápido, porque Jesus falou aquilo e logo ela falou outra coisa em cima. Porque ela estava determinada, ela queria a libertação da sua filha. E glórias a Deus por isso. Então ela conseguiu a libertação de sua filha. A fé ali demonstrada por ela tocou o coração do mestre. E assim mesmo, sua filha estando em casa, o que a gente não percebeu foi isso. A filha não estava diante do Senhor. A filha ficou em casa, endemoniada em casa. E ela foi lá onde Jesus estava e pediu a libertação da sua filha. E o milagre aconteceu. Ela conseguiu a libertação da filha. Os demônios foram expulsos. Por quê? Porque para o Senhor nem a geografia impede. Pode estar a séculos de distância, mas o poder da fé, o poder do Senhor, né, da nossa fé no Senhor, faz o milagre acontecer, né? Então Deus é maravilhoso. Quebrou aqui a parte da geografia porque nem estava perto a filha, mas quando ela chegou em casa, ela viu a sua filha curada. Então glórias a Deus por isso. Porque Deus deixou isso para nós aprendermos que Ele não tem distância para curar, para libertar. O poder de Deus é tremendo.
Glórias ao Senhor por isso. Amém? Então esse foi o primeiro episódio de libertação de demônios. Que a gente vê o poder do Senhor Jesus. Segundo episódio, vamos lá. O segundo episódio, gente, e o último, são 2 só que a gente vai trazer. Um menino endemoniado. Esse aqui tem algumas lições a mais para a gente também. Mateus 17, de 14 a 21, fala desse menino endemoniado. Mateus 17, 14 a 21. Ó, vamos lá, hein? Quando eles chegaram para junto de uma multidão, um homem se aproximou de Jesus e ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Preste atenção. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. E aí a segunda parte do texto, que nos dá uma lição também, é o seguinte. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez de fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. E aí o versículo 21, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum, e essa é uma outra história. Mas vamos guardar esse texto? Olha que lição, que lição. Então, aquele menino, desde cedo, ele tinha, que você vê que era crise epilética, né? Ele convulsionava e às vezes ele caía, né? Em determinados lugares que o machucavam. Então, desde cedo, né? E ali a gente vê também, não estou dizendo aqui que a epilepsia é, né, uma possessão demoníaca. Não, aqui estavam as duas coisas. Uma possessão demoníaca e manifestando também a epilepsia. Duas coisas diferentes. Porque todo mundo, senão, vamos expulsar demônio de todo mundo que é epilético? Não. Não, não e não. E outra coisa, na época de Jesus não tinha o gardenal, né? O gadernal, não sei nem se eu falei direito agora. Mas aqui, então a gente precisa entender isso para não sair fazendo, sabe? Dando tapa em demônio por aí, né? Porque não é assim. Inclusive, te digo, você nem vai ganhar, porque fisicamente, quando a pessoa está ali, tanto com saúde mental abalada, tanto com possessão demoníaca, você fica com uma força extra ali, fisicamente. Mas isso é outro assunto. Vamos voltar aqui. Então, você vê aqui o texto falando sobre essa questão da libertação desse discípulo. Agora, vamos se colocar no lugar dos discípulos, tá bom? Então, primeiro aqui, o moço pediu para os discípulos expulsarem o demônio, eles não conseguiram, ele procurou Jesus, né? Então, ele perseverou, buscou a fonte, que é Jesus, e seu filho, ele era atormentado desde criança. Você já pensou desde criança sendo atormentado dessa forma? E aí a gente vai prestar atenção no seguinte: os discípulos não conseguiram expulsá-los, não conseguiram curá-lo. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque é um aprendizado. Temos aqui um aprendizado muito grande. Eles não conseguiram expulsar. Não? E aí depois, durante o aprendizado, então que eles estavam ali com Jesus, eles estavam durante o aprendizado, certo? São 3 anos ali de intensiva aprendizado com Jesus, com o mestre ao lado. E mesmo assim teve uma hora que eles falharam, né? Por que estavam aprendendo? Mas eles buscaram sanar a dúvida deles. Já pensou se eles continuassem assim, sem procurar, sem investigar, sem estudar, sem perguntar? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente não entende nada e continua empurrando com a barriga e vai. E só vai descendo ladeira abaixo. Não, gente. A gente pode ter falhas sim. Os discípulos estiveram aqui. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Mas depois que tudo aconteceu, o mestre resolveu, eles procuraram os discípulos. Olha, eles procuraram Jesus. Que é isso que tem que se fazer. Procurar o mestre e procurar Jesus. O que deu errado aqui? A gente não conseguiu expulsar o demônio. Talvez eles, que vergonha, né? Não sei. A Bíblia não relata, mas vamos se colocar no lugar dele, não é? Você está ali para expulsar demônio e de repente tu não consegue? Assim, gente, não dá não, vou levar para Jesus, né? Talvez o pai.
Mas preste atenção, tiramos um aprendizado aqui. Isso às vezes pode acontecer conosco durante a caminhada. A gente falhar. Mas não é por isso que ele, não vou ser mais discípulo não, vou embora para casa. Não, eles não desistiram. Eles perseveraram e você vê que nunca mais ocorreu um negócio desse. Porque eles aprenderam. Eles foram para o mestre e perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio, Jesus? Por quê? E é isso que a gente tem que fazer. Se interessar. Sabe, discípulo interessado, querendo saber das coisas. Vamos abrir a Bíblia, vamos ler, vamos procurar. Se interesse. Porque aí você, quanto mais se interessar, mais o mestre terá um coração disponível para usar. Os discípulos não desistiram, né? Então, durante esse aprendizado, eles tiveram falha sim, mas aqui, eles aprenderam com Jesus. E aí Jesus falou o que para eles, gente? No versículo 19. Porque entrou nos discípulos, não é nem o 19, é o 20. Eles perguntaram a Jesus e Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade lhes digo que se tiverem a fé como um grão de mostarda, vai avançar e vai acontecer. Amém? Então aqui essa é a resposta. Essa é a resposta. Sandra, mas no final ele falou de jejum e oração. Esse demônio é expulso só com jejum e oração? Aí é uma outra história que a gente precisa ler, que a gente precisa entender para não sair falando um monte de coisa. Como é, Sandra, que eu vou saber qual é o demônio específico pela oração e jejum? Não é isso, gente, não é isso. Aqui, o que Jesus falou. Muito importante salientar, e aí o professor da lição falando também, esclarecer que não é a oração e o jejum que irão expulsar o demônio, mas sim a fé unicamente em Jesus. Amém? Em nenhum dos casos da lição iremos encontrar Jesus orando para expulsar demônios. No caso, Jesus, tá? Assim como a fé é básica na vida cristã, orar e jejuar também são práticas básicas, ou seja, basicamente a gente tem que fazer isso, gente. Jesus dava ordem e o demônio era expulso. E essa é a orientação que devemos seguir. Devemos ter uma vida de oração com jejuns regulares, mas sempre demonstrar a fé. Então, expulsar demônios é um ato de fé na pessoa de Jesus, que concedeu poder e autoridade para a sua igreja. Amém? Então, aqui a resposta, por que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios? Falta de fé. A falta de fé. Por isso que ele falou, geração incrédula, até quando estarei com vocês? A falta de fé, sim, impede dos demônios saírem. Porque você tem que crer no poder do Senhor. Amém? Então, o ensinamento de Jesus aqui é que com fé e pela fé em Jesus é que se pode fazer a expulsão dos demônios. Mantenha seu contato com o teu Salvador, gente. Né? Essa é a orientação para nós. Mantenha o seu contato orando, jejuando e sempre com fé. Porque assim você estará preparado para toda e qualquer boa obra. Leve isso a sério. Porque a hora que você for chamado para fazer alguma coisa, você vai lá em nome de Jesus. E o trabalho quem tem que fazer é o Senhor. A gente vai. Em nome de Jesus. É eu que vou fazer? É eu que vou pegar, amarrar o doente, tal, fazer? E não. É isso. Pelo contrário, a gente tem até que ter cuidado nesse sentido de não maltratar a pessoa. Ter cuidado, discernimento. E aí a gente pega Coríntios e pede ao Senhor uma coisa. Deus já dispensou para a igreja dons espirituais. E qual é o dom que a gente precisa também para a gente ter saber o que é aquilo ali, se é demônio, se não é? Qual é o dom que a igreja precisa? Discernimento de espírito. Esse é o dom que a gente precisa buscar ao Senhor para não fazer besteira. E ainda hoje Deus distribui esses dons. Vamos buscar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, me dá o discernimento de espírito que eu preciso saber para fazer a tua obra, para viver, e de tudo você vai perceber, né? E Deus vai te capacitar, porque ainda hoje Ele distribui seus dons. Amém? Então, gente, nós precisamos guardar isso no coração. De que Deus é com você, Deus é conosco, Deus é essa autoridade da igreja. E amém por isso. Glória a Deus. Então, basicamente, o resumo dessa lição é: creia no teu Salvador. Creia em Jesus, que deu a você, a sua igreja, o poder para fazer, a autoridade para fazer a sua obra. Né? Não é para você se sentir, não, é para fazer a obra de Deus e a glória ser para Ele. Amém? Glória a Deus. Então aqui a gente conclui dizendo o seguinte:
E aí a gente vai ler um texto que é muito interessante, porque aqui a gente só falou de Jesus, né? De como ele fazia, e aí é o aprendizado. Mas depois teve uns casos em que Paulo fala, e aí a gente vai ver como proceder. Atos 16, 18 fala como Paulo fez para expulsar o demônio de uma menina. Atos 16, 18. Aí aqui é a continuação que diz: isto se repetiu por muitos dias. O que é isso, gente? Tinha uma menina que estava com espírito de adivinha, ela adivinhava várias coisas e as pessoas ganhavam em cima dela dinheiro pelas adivinhações que ela tinha. E aí esse espírito, mas todo dia elas chegavam falando, né, com Paulo, né? Deixa eu ler o texto para não falar coisa que não tem. Eu separei só um texto aí. Atos 16, 18, para a gente concluir, tá? Já está concluindo. Aconteceu que, indo no lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. 18, aí é o texto que eu separei. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Amém? Então é aqui que a gente aprende, porque a gente aprendeu com Jesus, mas aqui é a fala que nós temos que ter. Em nome de Jesus, saia. É só em nome dele. Não é para você falar no ouvido da pessoa que está lá, possessa. Não é para você ficar blá, 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 falando em língua estranha no ouvido dela. Não é para você pegar e amarrar ali, pedir os obreiros tudo para segurar, cuidado, vigia, bater. Nada disso. É em nome de Jesus. Foi isso que Paulo fez. E aqui a gente aprende a fala. É pelo poder do nome de Jesus que a gente expulsa os demônios. Pela misericórdia dele. E na hora o Senhor te capacita. De fé, de graça. Vai nutrindo essa fé a cada dia. Como? Pela palavra de Deus, não é assim? E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Como hoje você está ouvindo. É isso que aumenta a fé do cristão. O estudo da palavra, o encontro com a palavra. A oração com o seu Senhor, a oração com o seu Salvador. É isso. Não tem mistério. É isso aqui. Mas exercer isso. Ah, Sandra, do jeito que você está falando parece fácil. O fácil, sabe o que é difícil? É que a gente é muito inconstante. Às vezes a gente está assim: ai, hoje eu estou cansado, não quero nem ouvir. Ai, hoje eu não quero ler. É a disciplina, aquela questão, sabe? De ter que fazer, não é? A gente precisa aprender a disciplina, né? Pessoal de educação física, agora tem uma professora dentro de casa, então a gente sabe que a disciplina é a chave do negócio. E aí eu falo de exercício, você vê que ainda não estou muito disciplinada. Preciso disciplinar mais. Mas assim, no dia a dia também com o Senhor, é disciplina. Ore, jejue, busca o Senhor a cada dia e você vai estar como um soldado preparado, com a mochila nas costas de preparação para fazer a sua obra. Amém? E é isso. Glórias ao Senhor por isso. Nós precisamos disso. A autoridade está então, gente, no nome de Jesus. E aí eu vou ler alguns textos só para a gente terminar aqui, que eu botei aqui para a gente gravar nossa mente. Não precisa abrir, só vai ouvindo. Lucas 10, 19... Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Amém? Tiago 4, 7. São textos só para a gente guardar. Portanto, gente, aqui tem um mistério também. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não esqueçam da primeira parte. Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Amém? Efésios 6:12, que a gente já leu. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, tá? Não é contra as pessoas, não é nada disso. Mas contra principados e potestades. E a luta é constante. E aí a gente conclui com João 14:12. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então essa é a promessa, esse é o desejo do Senhor. Que a gente, em nome de Jesus, faça as obras do Senhor. E que se você tiver fé, até obras maiores fará. Ah, Sandra, isso já foi. Não foi não. Não foi não. Nutra o seu contato com o Salvador, que você vai ver que até hoje a palavra é a mesma. O poder é o mesmo, né? Em Hebreus diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
e para sempre. Vamos ficar de pé? Quero ninguém dormindo. É porque é assim, gente, o texto, quando a gente ensina, ou a lição, é isso aqui mesmo. É você abrir, é você ler, é você anotar, mas agora a gente tem aqui a live, então dá para você rever, e se foi só para a gente aprender que, de fato, o Senhor é bom e tem misericórdia de nós. E quando você for aí, Sandra, eu não quero isso não para mim, sai para lá, tenho medo, não é isso, não é isso. Enquanto tanta pessoa... E vai falar assim também, olha só, essa questão também. Vai pensar assim, eu expulsar demônios? Sabe por que você fala isso? Porque você está confiando em você. Quando você fala, eu expulsar demônios, você está confiando na sua carne, na sua vida. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova. Confessa o teu pecado a Ele. E quando eu era adolescente, né? Iniciando os trabalhos na casa do Senhor. E a gente via muitas coisas desse tipo. E qual era o medo do adolescente, gente? Vou expulsar o demônio, depois ele fala o meu pecado. Não é assim? Era assim. Porque eu não entendia muito. Não tenha receio. Deus é quem te justifica. Não quero conversa com o demônio, né? Minha conversa é com o Salvador. Não é deixar ele falar, perguntar o que ele quer, o que ele está fazendo, nada. Em nome de Jesus, saia. É na autoridade dele. Porque se você olhar para a sua vida, você vai vacilar. Confie no Senhor e no Salvador. Vamos cantar esse louvor, que ele é das antigas, mas é um louvor tão maravilhoso. É só a primeira parte dele. Acredito que a maioria saiba. Ainda mais hoje, que todo mundo aqui da antiga. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, tá? Vamos cantar esse louvor. E que essa palavra fique em nosso coração. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia, Jesus.